Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas e hoje nós vamos entrar em um novo tópico de ensino, a ótica geométrica. A ótica, ela é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Então, seu desenvolvimento, ela foi dado início com a teoria corpuscular da luz, de Isaac Newton, que admitiam que a luz era formada por um feixe de partículas. Então, no tratamento da ótica geométrica, nós vamos tratar a luz, primeiramente, como corpúsculo, ou seja, ele é um conjunto de feixes de partículas. Então, luz, ela pode ser definido como um agente que sensibiliza nossos órgãos visuais. A luz é uma onda eletromagnética. Então, olha, você tem aí já uma primeira antítese de ideias. Por quê? A luz é uma onda, do ponto de vista eletromagnético, ela se comporta momentos como uma onda eletromagnética, outros momentos ela se comporta como um corpúsculo. Vai depender da forma de interação que você quer estudar a luz. Então, na ótica geométrica, por exemplo, você trata a luz como algo corpuscular. Então, aí eu já venho mostrando o espectro visível pelo olho humano. Então, o espectro é o conjunto de ondas eletromagnéticas de alguma forma. Então, eu quero espectro, é o feixe, é uma faixa de transmissão de algo. Então, o espectro da luz é esse, espectro do som tem um característico dele. Então, o olho humano, ele consegue visualizar desde nuances do ultravioleta até o que nós chamamos de infravermelho em algumas nuances também. Então, olha, esse daqui é o espectro da onda eletromagnética, e a luz visível aqui, a que foi dado um zoom, olhem, a luz visível é essa faixa, que vai do roxo até o vermelho. Então, esse é o espectro aqui. Mas, luz, ela é tudo isso, olha. Luz é toda essa forma aqui de radiação. Então, olha, você tem os raios cósmicos, que elas são ondas eletromagnéticas, raio gama, raio X, os fatores UVA, UVB e UVC, aqui o ultravioleta de uma maneira geral, eles são outros, o infravermelho, o radar, que já está na classe dos micro-ondas, a onda curta, a onda média, que fazem parte das ondas de rádio, e aqui frequências de ruídos. Então você tem, olha, é dado zoom aqui, daqui até aqui. Então, o que difere uma cor da outra é a frequência da luz. Então, olha, você tem aqui tudo isso aqui é luz humana. O que difere é a luz roxa? A luz roxa para o azul está praticamente 400. Azul mais claro, 450 nanômetros. Aqui já chega no verde, 500 nanômetros. Chegando ao amarelado, 550. Chegando ao amarelo intenso, 600 nanômetros. O laranja, 650, o vermelho, 700. Então, o que difere uma cor de outra nada mais é do que a frequência que ela está encaixada, a frequência de emissão. Então, você tem que a óptica geométrica, ela foi a primeira, vamos dizer, a surgir, ela foi baseada em leis empíricas, experimentais, tentando explicar o funcionamento da luz de uma forma geral no ambiente. Então, essas leis da óptica geométrica, elas são aplicadas sem que haja uma necessidade da natureza física da luz. A óptica, ela usa como ferramenta a geometria, por isso que é a óptica geométrica. Então, o primeiro tópico que você tem aí, dentro da óptica geométrica, a primeira definição é a definição de raios de luz. Raio de luz é cada um desse daqui, olha. Então, olha, raios de luz são linhas que apresentam a direção e o sentido de propagação da luz. Então, você tem aqui a vela queimando. Você sabe que a luz está saindo aqui da fonte e se propagando de dentro para fora.
Então, você tem que... E cada um desse é um raio de luz. Então, a ideia do raio de luz, ela é algo totalmente teórico. É tipo, é uma explicação para você, só de olhar, saber onde é a fonte e para onde está ocorrendo a propagação. Então, olha, cada um desse é um raio de luz. Um conjunto de raios de luz com determinada característica, por exemplo, emitidos por a mesma fonte, é o que nós chamamos de feixe de luz. Então, raio de luz é a unidade, feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Os feixes luminosos, que são os feixes de luz, ou pincéis luminosos, vocês podem ver nessas duas formas aí, elas podem ser classificadas de acordo com a forma que eles se propagam. Então, você tem, olha, esse trechinho aqui, são feixes convergentes, ou seja, eles convergem, eles vão para o mesmo ponto. Então, quando os feixes se aproximam, depois de sair aqui, vamos dizer, de uma lente ou de uma fonte qualquer, você tem que ele é um feixe convergente. Quando você tem que os feixes eles se distanciam entre si, olha, aqui estão próximos, aqui estão mais distantes. Eles são divergentes, eles divergem para pontos diferentes. E quando você tem que eles se mantêm paralelos durante o percurso, é um feixe cilíndrico. Então, olha, convergente, existe uma aproximação dos feixes de luz, divergentes, você tem que ele tem um afastamento do feixe de luz. O cilíndrico, ele se mantém paralelo durante todo o trajeto. Então, fontes de luz nada mais são do que corpos capazes de emitir luz de alguma maneira, seja dela própria ou refletida. Isso é de acordo de onde vem, de onde é a luz, vamos dizer, gerada, vai poder classificar também essas fontes de luz de algumas maneiras. Então, você tem a fonte de luz primária. Então, a fonte de luz primária ou fonte de luz luminosa são fontes que emitem luz própria. Por exemplo, o Sol, ele emite o Sol e todas as estrelas. Eles têm luz própria. A Lua, ela é uma fonte secundária, porque ela reflete a do Sol. Então, primária, elas emitem luz própria. Secundária, elas refletem luzes de um sistema de uma maneira geral. Então, uma forma de classificar também é de acordo com a temperatura que o corpo está. Então, um corpo pode ser uma fonte de luz primária incandescente, quando eles emitem luz a alta temperatura. Então, quando você tiver relacionado a queima ou aquecimento de algo para emissão de luz, é um corpo incandescente. Então, o sol, a chama de uma vela, uma fogueira, a lâmpada de filamento, que é a lâmpada incandescente. Então, você tem que essa é uma forma que nós chamamos de fontes de luz primária, porque ela emite uma luz própria de um modo incandescente. O outro tipo de fonte de luz é o luminescente. Então, é quando emitem luz a baixa temperatura. Então, você tem a lâmpada luminescente e a lâmpada incandescente. A incandescente, ela aquece mais. Então, as fontes de luz primárias luminescentes, olha, fontes de luz primária incandescente, essa daí é fonte de luz primária porque ela emite luz própria, incandescente porque está alta temperatura. Fonte de luz primária luminescente é uma fonte de luz primária porque emite luz própria e luminescente porque isso ocorre a baixa temperatura. As luminescentes, elas podem ser fluorescentes ou fosforescentes. Então, olha, a fluorescente, ela emite luz apenas enquanto durar a ação do agente excitador. Ou seja, você desliga o interruptor, ela apaga. Então, um exemplo disso, lâmpada fluorescente. A fosforescente, elas vão emitir luz por um certo tempo, mesmo após ter cessado a ação do excitador.
Então, a energia radiante que é proveniente, que é causadora desse efeito, é uma energia potencial química. Lá dentro ocorre como se fosse o efeito cascata. Então, olha, por exemplo, você tiver algo que você apagou, brilha no escuro, fosforescente, ela não precisa de um agente excitador por muito tempo. Então, interruptor de lâmpadas e ponteiro luminoso de relógio. Um relógio você consegue visualizar no escuro, ali é uma forma de fosforescência. Fluorescência você tem que necessita do agitador lá continuamente, porque é um intervalo de tempo muito grande a duração desse fenômeno, ou muito pequeno, instantâneo, praticamente, desse fenômeno. O fosforescente, ele dura por muito tempo. Aquela pulseirinha de festa, fosforescente. Aquela, vamos dizer, tintas que brilham no escuro, muito utilizada em algumas festas também, é fosforescente porque elas não necessitam do excitador daquele momento. É um efeito cascata de reações. Então, o fosforescente é o fluorescente, mas só de um período de prazo maior. Então, o fluorescente é instantâneo, fosforescente, ele é contínuo. Então, aqui é fluorescente, lâmpadas ligadas, fluorescente, fosforescente é aqui o brilho de um ponteiro de relógio, incandescente, uma lâmpada incandescente, que tem um filamento de tungstênio aqui, que é aquecida quando passa a corrente elétrica, e isso faz brilhar. As fontes secundárias, não primárias, ela emite luz própria. As secundárias são fontes que emitem apenas luz recebida de outros corpos. Então, tudo que não é fonte primária é fonte secundária. A lua é a principal característica. A luz não tem luz própria, ela é iluminada pelo sol. Cadeira, roupa, qualquer coisa que não emite luz própria, ela é uma fonte secundária. Então, isso permite, como a fonte secundária ela é geralmente um corpo que reflete, ou uma lente, elas podem ser classificadas em alguns tipos, de acordo com a passagem ou não de luz. Então, olhe, os corpos opacos são aqueles que impedem a passagem da luz. Então, você tem que um corpo opaco, ele não consegue passar a luz, ele tem essa característica aí. Por exemplo, uma janela blackout, ele é um corpo opaco. Você tem um pano de tecido grosso aí, você tem que, ele é opaco, a luz não consegue passar por ele. Transparente são os corpos que deixam atravessar totalmente a luz. Então você tem que o transparente e a luz vai passar de uma maneira geral. E os translúcidos, eles passam parcialmente. Então aqui, olha, você tem o opaco, o translúcido, porque você pode ver que passou aqui uns feixes e parte, a depender do ponto aqui, ele foi refletido, e o transparente ele passou diretamente. Então você tem que essas características aí do corpo, ele conseguiu aí deixar passar de formas totalmente diferentes a depender dessas características. Então, transparente, o exemplo é transparente, um vidro. Então, um vidro temperado, comumzinho, bem limpo, ele é um meio transparente. Um translúcido é o que passa um pouco, ou seja, um vidro, vamos dizer assim, plotado, um vidro de carro, ele é translúcido, ele passa parcialmente aí a luminosidade. Então, é importante definir essa característica aqui nova, que é o ano-luz. Então, quando a gente estiver falando de meios astronômicos, a gente primeiro vai relacionar a velocidade da luz no vácuo. A luz, ela tem a maior velocidade possível, é a velocidade da luz no vácuo, que é ou 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, ou simplesmente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo aqui no Sistema Internacional.
Essa é a maior velocidade que um corpo pode ter, a velocidade limitante de um sistema. É o que nós chamamos de velocidade da luz. Sabendo disso, é muito engraçado porque nós temos uma medida de distância que ela é muito confundida com a velocidade, ou com o tempo, por exemplo, que é o ano-luz. O ano-luz, ela é uma medida de distância, então nunca esqueça disso. Ano-luz, que ela é utilizada lá na astronomia, ela é a distância percorrida pela luz no vácuo em 365 dias, que equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Então, olha, a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade permitida em qualquer sistema, é a velocidade limitante superior, equivale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e ano-luz é uma medida de distância que é utilizada lá na astronomia, que vale 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Então, isso vai permitir que a gente estude alguns fenômenos, por exemplo, a reflexão, a refração e a absorção da luz. Então, a reflexão da luz, ela pode ser regular quando você tem um espelho, por exemplo, que você consegue se ver de uma maneira clara, objetiva, é uma reflexão regular. Quando é um espelho onde você não consegue se visualizar de uma maneira eficiente, é o que nós chamamos de reflexão difusa. Então, a cor de um corpo por reflexão, ela é o seguinte, Newton, essa foto aí é de 1670, em uma conferência que teve, e ele diz o seguinte, olha, a primeira definição, a luz branca, que é a que nós visualizamos, ela é composta por todas as cores. Então, quando você tem lá, por exemplo, o fenômeno que nós chamamos de arco-íris, você tem a luz branca, ela colide lá em partículas de água ou de outros gases, e isso ela se dispersa em diferentes cores. Isso é uma prova do disco de Newton, que é uma atividade um prisma. Então, você tem a luz branca, passou num prisma, ela se decompõe, ela se apresenta em 7 setores, em 7 cores diferentes. Então, você tem que, quando todas as cores se sobrepõem sobre a sua retina, você vê o branco. Quando se propõe apenas alguns, você vai ver algumas cores específicas. Então, essa aí foi a publicação, é o seguinte. Então, você tem que a luz branca, ela que é formada por todas as cores do espectro, ela colide sobre um objeto azul. Quando ela reflete, você vê azul. Então, se fosse um objeto vermelho, você veria o vermelho. Se fosse um objeto branco, você veria o branco. Porque aquela luz ali é refletida. Então, tem até uma música bem famosa que pergunta, me diz por que o céu é azul. Porque ela vai refletir, a luz branca ela dispersa e ela vai se espalhar mais eficiente no azul por causa dos gases que estão lá na atmosfera, eles permitirem essa faixa aí de emissão. Sabendo disso, nós continuamos de modo síncrono via WhatsApp. Nós estamos com atividade lá disponível no Classroom. A próxima aula a gente já vai entrar um pouco nos princípios da ótica geométrica, de uma maneira geral, para dar continuidade já entrando com uma ideia de eclipse. Então, qualquer dúvida eu estou por lá. Até a próxima aula.